Falando de um outro assunto também muito importante. Essa sexta-feira está aí de um resumão de pautas importantes para o Brasil e para o mundo que não foram, né, não tiveram tanta atenção durante essa semana, principalmente nos dias, na terça e na quarta, por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos outros 7 réus. Também no Brasil está acontecendo CPI do INSS, então são vários assuntos importantes e é por isso que a gente vai falar de um deles agora. Nessa quinta-feira, a Fiocruz divulgou um novo boletim Infogripe que alerta, olha só, que a Covid-19 é a principal causa de hospitalização de idosos nas últimas semanas por síndrome respiratória aguda grave no Rio de Janeiro e no Amazonas. A análise da Fiocruz também observou o crescimento nas notificações de síndrome por Covid-19 em 2 regiões, no Centro-Sul, que inclui o Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e também no Nordeste, mas somente Piauí e Paraíba. Para a gente entender todos esses dados, a gente convidou a Tatiana Portela, uma das pesquisadoras responsáveis por esse boletim da Fiocruz. Tatiana, muito bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a Covid-19 circulando por aí ainda até hoje, né, Tatiana? Bom dia. Bom dia. Exato. A gente tem observado, né, uma leve atividade ainda do vírus. Ele ficou, né, em baixa nas últimas semanas, né? A gente observava mais uma alta de casos por influenza e VSR, né, algumas semanas atrás. E agora os casos de vírus sincicial respiratória, influenza, vêm caindo em todo o país, praticamente todo o país. E a gente tem observado agora um maior número de notificações de casos graves por Covid-19, principalmente na região Centro-Sul e também do Nordeste. Esse maior número de notificações de casos graves pelo vírus ainda não é preocupante, né? Não é um volume alto de casos, então não configura, né, numa situação de emergência em saúde pública, mas a gente tem chamado atenção, né, para esse maior número de casos por Covid-19, para que as pessoas, né, dos grupos de risco, principalmente, para eles verificarem se eles estão em dia com a vacinação contra o vírus. A vacina é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos da doença, e as pessoas dos grupos de risco precisam tomar dose de reforço dessa vacina. Lembrando, né, que idosos devem tomar doses de reforço da vacina a cada 6 meses para manter, né, essa proteção contra os casos graves e também óbitos pelo vírus, enquanto que os demais grupos de risco, como pessoas com comorbidade, indígenas, quilombolas, profissionais da saúde, precisam tomar doses de reforço da vacina uma vez ao ano. Olha a informação importante que a Tatiana está trazendo aí do reforço da vacinação. Então se você está dentro aí, né, desses perfis que ela comentou, importante reforçar a vacinação, não se esquecer da vacinação da Covid-19. É muito comum, né, Tatiana, a gente ter ali as doenças não erradicadas, como a gente vem falando, né, elas voltam, mas arrefecendo, não tendo mais tantos casos e as pessoas vão se esquecendo. Inclusive, se não tem campanhas, né, se não tem esse reforço nos postos de vacinação, fica difícil mesmo, né? E também é papel da imprensa de reforçar esses alertas para fazer com que as pessoas se lembrem e entendam que, por enquanto, não é um dado grave, né, mas que é preciso sim ficar em alerta, porque é justamente dessa forma que as doenças voltam a ficar graves, né, voltam a aparecer. Você comentou que há, então, portanto, uma circulação maior entre esse grupo de risco, principalmente de idosos, né, que vem aparecendo esses registros. Os exames continuam sendo os mesmos, né, Tatiana, para se descobrir a Covid. As pessoas chegam resfriadas, né, com essa sensação gripal nos hospitais e aí elas fazem o PCR. Normalmente, continua o mesmo esquema que a gente via lá atrás.
Existem dois exames, né, que geralmente os postos de saúde, os hospitais fazem. O padrão ouro, né, para diagnóstico desses vírus respiratórios é o PCR, né? Uhum. O Ministério da Saúde ele distribui um PCR multiplex que ele identifica, ele testa para vários vírus ao mesmo tempo, mas alguns hospitais e postos de saúde mais rápidos por antígeno, Uhum. para identificar se a pessoa está infectada, principalmente por Covid-19, influenza, Uhum. e também vírus sincicial respiratório. E os sintomas que a gente já está acostumado por causa, né, da pandemia continuam sendo os mesmos, porque eu lembro que durante a pandemia os sintomas muitas vezes mudavam com as diversas modificações genéticas ali do vírus ao longo da pandemia toda. Mas as pessoas que estão nos acompanhando, então, se ficarem sem o olfato, com o paladar modificado e também, claro, se sentirem ali, né, resfriadas, precisam ir ao hospital, a um posto de saúde para verificar se pode ser inclusive Covid. Exato, é um sintoma muito parecido com o da gripe, né, que a gente chama de sintomas, né, que configuram casos de síndrome gripal, então tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, pode ter febre, né, em alguns casos. Então qualquer sintoma de gripe ou resfriado é importante investigar, né? E lembrando que ao apresentar sintomas, né, de gripe ou resfriado, que pode ser Covid-19, é importante que a pessoa fique, se possível, isolada em casa também, né, para evitar transmitir esse vírus para outras pessoas. Mas se não for possível fazer esse isolamento dentro de casa, a gente sabe que nem sempre é possível, é importante sair de casa usando uma boa máscara, justamente, né, para ao estar próximo de outras pessoas, evitar, diminuir as chances de transmissão desse vírus para as pessoas que estão ao redor. Tatiana, sobre as regiões que vocês fizeram esse registro na Fiocruz de Centro-Sul e Nordeste, vocês já têm algum entendimento do porquê que surgiram mais nessas regiões? A gente não sabe por que, né? Uhum. A gente começou a observar esse aumento no Ceará, e Uhum. depois, né, no Rio de Janeiro, e depois foi se espalhando, né, para mais estados da região Centro-Sul e mais alguns estados da região Nordeste. Uhum. A gente não sabe ainda, né, por que surgiu, né, nesses locais, provavelmente foi introduzido, né, nesses locais primeiro, mas a gente não sabe, né, não Uhum. fez um estudo aprofundado para entender essa dinâmica, né, de introdução do vírus e também espalhamento. E, Tatiana, para a gente ir encerrando, você comentou logo na sua primeira resposta que a gripe tem diminuído, né, mas que a Covid tem chamado a atenção de vocês nesses registros, aumentando principalmente nessas duas regiões. Também tem algum tipo de relação? Nessa época que a gripe já diminui, agora vai começar a fazer calor em breve, primavera, muda a estação, já tem ali um comportamento da gripe que os governos já conhecem. A Covid sempre permeou isso, né? Passava de forma diferente por essas estações. E eu lembro que na época da pandemia, muito era falado vamos reforçar a vacinação também da gripe, é muito importante. Tem essas épocas que a gente já conhece, que são fortes da gripe, mas que a Covid se destacava. Tem uma relação entre isso, a diminuição da gripe e o aumento nos registros da Covid, talvez porque já se descarte mais facilmente a gripe? A gente, como você mesmo falou, tem um comportamento sazonal bem, Uhum. né, marcado em muitas regiões do país e do mundo, e isso permite, né, com que a gente planeje qual é a melhor época para começar a vacinação, né, do vírus da influenza, mas a Covid-19, claro, sazonal. Então, a gente não sabe se tem uma relação, né, de diminuir a Covid.
O que geralmente leva o maior número de casos de Covid-19 é o surgimento de uma nova variante, que pode ser mais infecciosa, mais transmissível, e isso faz com que a gente observe um aumento do número de casos. E como a Covid-19 não tem um comportamento sazonal tão previsível, é mais difícil para a gente planejar uma época específica para fazer uma campanha de vacinação. É por isso que o Ministério os grupos de risco tomem esse reforço, né, independente do 9, né, idosos imunocomprometidos a cada 6 meses e os demais grupos uma vez por ano, para que esses grupos mantenham aí uma proteção contra o vírus o ano inteiro. Porque a gente realmente não sabe quando que vai ter uma alta de casos de Covid-19. Até mesmo esse maior número de notificações que a gente tem observado, a gente não sabe se vai estourar, se vai realmente ser, né, uma nova epidemia. A gente sabe que o vírus está circulando com maior frequência nesse momento, e o ideal é que as pessoas de risco que têm mais chance de hospitalização, que elas se protejam. E com isso a gente consegue manter esses casos graves do vírus em níveis baixos em todo o país. Perfeito. A gente conversou com a Tatiana Portela, uma das pesquisadoras responsáveis, né, por esse boletim da Fiocruz, que trouxe, portanto, o registro do aumento dos casos de Covid-19 no Centro-Sul e no Nordeste. Mas como a Tatiana falou e bem reforçou, não é um alerta, não é uma emergência, é um registro importante, inclusive, né, Tatiana, para que os governos fiquem, né, atentos a esse aumento no número dos casos da Covid, principalmente aí entre os idosos. Tatiana, muito obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Perfeito. Bem no finalzinho da Tatiana, nosso sinal se perdeu, mas a gente segue aqui e, claro, reforço o agradecimento pelo que ela trouxe aí de informação. A Tatiana reforçou. Não pode se esquecer da vacinação da Covid-19. A vacinação da gripe é muito importante. O governo já fez essa campanha lá atrás, porque, como ela reforçou bem no finalzinho aí, né? A gripe é muito mais sazonal, os governos têm muito mais entendimento, né? Das épocas que a gripe fica muito mais forte. E a Covid passa por isso, não tem essa coisa sazonal. Por isso mesmo, não pode se esquecer de fazer o reforço da Covid-19. Por exemplo, na população idosa, a cada 6 meses tem que voltar no posto de saúde para pegar a sua dose contra a Covid-19 e se preparar